Pai do Senhor, povo de Deus, estamos mais aqui uma vez com o Devocional Temor e Tremor. Meu nome é irmão André Salles, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus Bela Vista, do campo de Dago do Mato. E agradeço a Deus por mais uma vez estar com os irmãos, estudando a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos estudando agora o livro de Atos dos Apóstolos e está sendo uma bênção, meus irmãos, de grande edificação para a nossa vida espiritual e fortalecimento para a nossa fé. Nós vamos dar continuidade hoje no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3. E nós temos visto, meus amados, que o livro de Atos dos Apóstolos tem descrito o início da igreja. E nos capítulos anteriores nós temos estudado sobre o primeiro sermão, como foi essa ministração do primeiro sermão. Vimos também a resposta ao apelo da pregação, ao apelo dos apóstolos. E agora nós vamos passar a considerar o primeiro milagre apostólico do livro de Atos dos Apóstolos. E então eu quero fazer aqui a leitura do texto a partir do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiu ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que o homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Verso 3. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olhe para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E, pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Versículo 8. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E reconheceu como mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Queridos, esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Que Deus possa falar conosco, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nosso espírito, para que nós possamos continuar nesta caminhada firme e forte. Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos, fala conosco, Senhor. Nos guia, nos dirige, nos ensina, nos instrui e nos educa na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos meditar aqui um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. Interessante, queridos, que o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra atos no grego, prax, pode também ser interpretado como um modo de viver. Olha que coisa interessante. Então, poderia se traduzir a palavra para modo de viver dos apóstolos. Então, os apóstolos da igreja primitiva, eles tinham, queridos, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida devota a Deus, da qual nós, cristãos do século XXI, precisamos tomar como exemplo. Que nós possamos, então, viver também esta vida santa, pura, na palavra, comprometido com a palavra, na oração. E, meus irmãos, nós temos aqui no versículo 1, falando que Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona, ou seja, 3 horas da tarde. Por quê? Porque os judeus daquela época, os judeus devotos naquela época, eles haviam pelo menos 3 turnos de oração, 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E os apóstolos, então, mantiveram esse costume. E então, queridos, em cima disso eu quero aqui tratar de algumas verdades que esse texto aqui nos ensina. A primeira delas está no versículo 1 que eu acabei de ler, que nos mostra que os apóstolos tinham uma vida comprometida com a oração. Ou seja, queridos, a oração era prioridade na vida dos apóstolos. Nós devemos, queridos, tomar também exemplo nas nossas vidas. Nós temos que priorizar a oração. Você percebe aqui que a igreja primitiva é uma igreja que orava. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que orava. E por causa disso, essa igreja abalou o mundo. Hoje é ao contrário. Nós
deixamos de fazer da oração uma prioridade e no lugar de nós abalar o mundo, é o mundo que está abalando nós. Olha que coisa interessante. O primeiro milagre aqui do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o versículo começa logo falando da oração. Ou seja, uma igreja que ora, ele abre as portas para a intervenção milagrosa, divina de Deus. Certa vez perguntaram a um homem de Deus, qual o segredo do sucesso do seu ministério. E ele disse o seguinte: é porque eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Porque este homem priorizou a oração. Queridos, ao longo da história da igreja, os que triunfaram nas pelejas e viram as manifestações grandiosas de Deus foram aqueles que priorizaram a oração. Foi assim com o rei Josafá, foi assim com o rei Ezequias, foi assim com Neemias, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Ou seja, uma igreja ora, cresce e se fortalece quando ela tem homens e mulheres de Deus de joelhos, orando, buscando ao Senhor. Então, o que é que nós aprendemos mais aqui? Versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias os punham ali para pedir esmola ao que entravam. E quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. Olha para nós. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Que naquela época era uma estratégia colocar um mendigo na porta do templo. Por quê? Porque eles entendiam que a pessoa que ia adorar a Deus, que ia orar a Deus, que ia buscar a Deus, estava mais sensível à necessidade do outro, à necessidade do próximo. E o texto diz que Pedro e João estavam passando quando o paralítico lhe pediu uma esmola. Então, juntamente com João, Pedro fitou o paralítico e lhe disse: olhe para nós. Queridos, sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que os apóstolos tinham uma vida exemplar. A palavra de Deus diz que nós somos carta de Cristo, em 2 Coríntios 3 e 2. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Pedro e João disseram a palavra: olhe para nós. Queridos, qual tem sido o nosso exemplo, irmãos? Será que nós podemos chegar para o mundo e dizer: olhe para nós? Será que nós podemos chegar para nossa família e dizer: olhe para nós? Será, queridos? Dizem que Mahatma Gandhi uma vez disse aos crentes da Índia: no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Por que, irmãos? Por que isso? Porque muitas das vezes há um grande abismo, queridos, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entre o meu discurso e a minha vida, entre a minha doutrina e a prática da minha vida. Se lembra quando eu falei que a palavra no original para Atos pode ser traduzida também como modo de viver? Então, os apóstolos tinham um exemplo de vida de piedade, de santidade, de devoção a Deus. É o mesmo exemplo que a gente tem que ter no século XXI. Agora, olha só o versículo 6 ao versículo 8. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? É que os apóstolos, a vida dos apóstolos, tinham evidências de poder. E entenda, o poder não estava em Pedro, mas no nome de Jesus, ou seja, em sua suprema autoridade. Certa feita, um pregador disse o seguinte: Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje, a igreja tem prata e tem ouro, mas não tem poder. E queridos, este milagre da cura era um cumprimento da profecia messiânica, lá de Isaías 35 e 6, que diz que os coxos saltarão como servos.
Queridos, Jesus prometeu à igreja poder, lá em Lucas 24:49. E esse poder viria por intermédio do derramamento do Espírito Santo, Atos 1:8. A igreja orou pedindo mais desse poder, como nós vamos ver lá na frente, no capítulo 4 de Atos, versículo 31. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Ou seja, o Evangelho é demonstração do Espírito Santo e de poder, e glória a Deus por isso. E meus irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui também no versículo 6 e no versículo 7, é de que Pedro e João, eles têm uma vida cheia de compaixão e de amor. Eles demonstram compaixão e não apenas religiosidade. Olha o que eles fazem. Eles interrompem o exercício espiritual de oração às 3 horas da tarde para se envolverem com esse paralítico. Você está entendendo? Ou seja, tem alguns indivíduos que fecham os olhos para a necessidade dos outros, porque eles dão mais valor ao ritual do que às pessoas. Eles são zelosos de suas tradições religiosas e ficam indiferentes à dor, ao sofrimento do outro, ao sofrimento do próximo. Então o que é que Pedro e João faz? Eles fixam o olhar nele, olham para ele. Muitos, meu irmão, acham melhor doar uma esmolazinha ali e virar o rosto para aquela pessoa, mas Pedro e João não. Eles olharam para eles encararam o mendigo, eles trataram o mendigo como gente, como um ser humano necessitado que precisa de ajuda. E Pedro então compartilha com o mendigo tudo que tem. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus. E o poder, queridos, não é usado para o benefício próprio, não, mas para abençoar pessoas necessitadas, pessoas carentes. E para encerrar, queridos, no versículo 7 ao versículo 10, nós vemos aqui que eles viram um milagre tremendo. Eles quem? O povo. No versículo 9, todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconhecendo como o mesmo que se sentava, pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante deste acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Então, queridos, olha que coisa linda. A milagrosa cura deste coxo foi um fato público, verificável. Sua cura foi um testemunho poderoso do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para nós encerrarmos, querido, 2 aplicações para a nossa vida. Primeiro, precisamos voltar a priorizar a oração. Precisamos voltar a priorizar esta busca constante de Deus em oração, para que o Senhor então derrame também sobre nós este poder, a presença do Espírito glorioso nas nossas vidas, para que nós possamos ser usados como instrumento poderoso nas suas mãos para fazer milagres, para salvar vidas, para abençoar vidas. Isso tudo começa quando nós priorizamos a oração. Primeira aplicação, que nós priorize a oração. Segunda coisa, uma vez priorizando a oração, devemos então ter compaixão daqueles que se encontram necessitados, daqueles que se encontram carentes, sofrendo. Nós não devemos explorar estas pessoas necessitadas, pelo contrário, devemos tomar o exemplo de Pedro e dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho é aquilo que Deus me concedeu pela sua graça, pela cruz, pela salvação de Cristo, que é o poder do Evangelho, que salva e liberta vidas. Esta, queridos, é o nosso devocional deste dia. Que Deus possa abençoar os irmãos. Até a próxima. Paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.